Se você está pensando em abrir uma empresa ou se você já tem uma empresa, você precisa aprender algumas coisas para dar certo. Por quê? 50% das empresas acabam quebrando em 5 anos. E, infelizmente, elas quebram por 3 grandes motivos. Pela falta de planejamento, pela falta de gestão e pela falta da mentalidade, ou seja, do comportamento do empreendedor. Então, se você já sabe que você está entrando num negócio que 50% de chance você já tem de dar errado, você já sabe que a metade das pessoas que em 5 anos tentaram empreender ficarão pelo meio do caminho. E aí você tem que se interessar justamente por esse conteúdo. Por quê? Porque se você não se interessar por esse conteúdo, você pode estar no meio desses 50%. E é isso que eu quero evitar, que isso aconteça para você. Então, o empreendedor, quando ele começa, você precisa pensar grande, sonhar grande. É importante ter essa visão. Porém, você tem que pensar uma coisa importante. Se a sua empresa é pequena, você tem que estar com o pé no chão. Porque se você estiver com o pé lá em cima, na lua, você não vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque no começo de qualquer negócio, você vai sentar em muitas cadeiras ao mesmo tempo e você vai precisar realmente de muita energia. E eu quero evitar que isso aconteça, que você esteja ali naqueles 50%. Primeiro de tudo, você precisa entender o seguinte: a sua empresa é espelho de você. Se você não for uma pessoa preparada, com visão estratégica, com muita vontade, com muita determinação, o seu time nunca vai ser. Começa por aí. Segundo, você tem que aprender a contratar pessoas pelo talento, pelas habilidades e não contratar essas pessoas simplesmente pelo currículo. Por quê? Porque no começo do negócio, você tem que pensar o seguinte: você não tem muito a oferecer, é apenas um sonho. E esse sonho é seu. Então, para que concretize isso, para que você consiga de verdade fazer esse processo, você tem que entender uma coisa muito importante. Quando você desenvolve, né, um negócio, você precisa entender que provavelmente você vai errar muito nessa questão de contratação. Por quê? Primeiro, você vai fazer promessas e sonhos para pessoas que não vão fazer as entregas que elas vão também te prometer. Segundo, você vai trazer pessoas para dentro do teu negócio porque é aparente, porque é de confiança, porque você conhece, e isso não vai fazer o teu negócio prosperar. E terceiro, você vai entender o seguinte: se você não entender de perfil comportamental, não saber o que é um planejador, um analista, um comunicador e um executor, você vai colocar pessoas para sentar em cadeiras que elas precisam ter um comportamento comportamental muito diferente, né, daquilo que você pensa para aquele momento. Vou te dar um exemplo prático. Se você contrata uma pessoa hoje, ela é planejadora. A pessoa mais planejadora, mais analista, ela precisa de segurança. Ela precisa do começo, meio e fim. Ela precisa ter clareza, ela precisa ter certeza que ela tem segurança para entregar aquilo. Porque às vezes é muito detalhista, é uma pessoa que tem medo de errar, que tem medo de fazer errado. E no final dessa história, o que ela vai fazer? Se você não tiver um processo muito definido, uma clareza muito grande para essa pessoa trabalhar, ela vai se sentir insegura e vai embora da tua empresa. Agora, se você contrata já sabendo que no começo você não tem processo, a pessoa vai ter que sentar em muitas cadeiras, tem que saber lidar com insegurança, ao invés de você contratar um planejador, você vai contratar um executor, uma pessoa que vai para cima e que vai fazer o negócio acontecer. Quantos de vocês já sabem o que eu estou falando? Contrata as pessoas, elas falam que está junto com você, mas quando o negócio começa a pegar realmente, elas, né, correm. Por quê? Porque elas têm um perfil comportamental não adequado para aquele momento. Então, se você vai sentar em várias cadeiras e tem ali no começo do seu negócio essa necessidade, né, de ter pessoas também que vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, aí você tem um escritório de contabilidade, aí você contrata uma pessoa para fazer o fiscal, só que essa pessoa também tem que dar uma pincelada no contábil e, se precisar, tem que entregar uma folha de pagamento. E se a pessoa passou a vida inteira só fazendo o fiscal, por exemplo, como é que ela vai fazer uma folha de pagamento? Como é que ela vai fazer a contabilidade? Ela vai ter que entrar numa linha de aprendizado muito grande. Agora, se você pega uma pessoa dinâmica, uma pessoa com vontade, uma pessoa que vai para cima, ela vai pegar e vai executar para você. Então, você não pode ter esse tipo de erro. Agora, para a gente finalizar aqui, eu queria tocar em 3 pontos importantes. Vamos lá. Então, o primeiro é gestão. Você não pode começar a fazer um negócio sem você entender sobre esse negócio. Não dá para você pensar que o teu negócio é uma escola, tá? Por quê? Porque se você for reprovado é falência. Então você precisa estudar um pouco mais desse negócio, conhecer a concorrência, conhecer como você vai vender, como que você vai atrair o seu cliente, como é que você vai precificar o seu serviço, qual é o lucro esperado do teu negócio, qual o fluxo de caixa que você tem necessário para manter esse negócio. Tudo isso precisa ser pensado.
Por quê? Porque se você entrar e for pensar isso durante a trajetória, pode ser que você não tenha tempo suficiente para esse negócio acontecer. E por isso que as empresas quebram. Não é porque as pessoas não são capacitadas, elas não têm condição de aprender e de se desenvolver. É porque não dá tempo de fazer isso. Então você precisa voltar um pouquinho atrás e estudar. Outra coisa, não entra para empreender só por dinheiro, só porque você achou que seu patrão está enchendo o bolso de dinheiro e você está ali trabalhando 8, 10, 12 horas por dia e não está ficando rico também. Tenta entender que tem um propósito maior em cima disso que você tem que desenvolver para que você possa depois ter clareza o suficiente para tocar o teu negócio. Por quê? Porque tem muitas coisas que acontecem na empresa onde você trabalha hoje que você não enxerga, está no nível mais gerencial. E quando você enxergar, você vai ver o tamanho da dificuldade que você não está enxergando. Então é importante maturidade para fazer esse negócio. Outra coisa, planejamento financeiro para você e planejamento financeiro também para a sua empresa. Você precisa ter uma previsão de caixa, você precisa ter certeza que você não vai precisar de tirar dinheiro da sua empresa antes que ela possa te dar dinheiro. Porque muita gente quebra por quê? Porque precisa pagar as contas pessoais, começa a tirar dinheiro da empresa, fica sem fluxo de caixa, fica sem dinheiro para tocar o negócio quebra. Então isso é coisa básica, você precisa se organizar em relação a isso. Outro ponto importante, invista em você, no teu desenvolvimento mental. Por quê? Porque a sua empresa é o espelho de quem você é. Se você não conseguir melhorar a tua mentalidade, sua visão estratégica, provavelmente você vai passar muitas dificuldades até que seu negócio realmente dê certo. Então, dentro desse processo de desenvolvimento, um ponto importantíssimo é você trabalhar a sua mentalidade, sua visão estratégica, estar com pessoas que realmente estão decididas a dar certo, a fazer o negócio dar certo também. E não pensa que o funcionário, o colaborador que não está vendo nada, que está vendo só o teu sonho, vai sonhar como você. Esquece isso. Outro ponto para a gente finalizar, invista em marketing e vendas. Uma empresa que está no começo tem que ter marketing, tem que ter vendas, tem que ter cliente entrando todo dia, tem que ter cliente vendendo todo dia. Então assim, não adianta você montar um negócio sem ter uma estratégia de marketing e vendas, porque senão você vai ficar pelo meio do caminho. Me conta aqui se essas dicas são importantes. E se abrir um pouco a tua mentalidade em relação a alguns pontos que são importantes. E olha só, não entre na besteira, não entre na besteira de fazer o que todo mundo está fazendo, de tentar construir um negócio que todo mundo já faz sem criar diferenciais, porque senão o seu único diferencial vai ser preço, e preço não dá para você escalar o seu negócio sem fluxo de caixa, sem muito investimento. Para que você possa crescer com o investimento próprio do negócio, seu negócio tem que ter margem, você tem que ter lucro para reverter esse dinheiro para o crescimento do seu negócio. Agora, se você tiver uma margem muito apertada, um lucro muito pequeno, você pode também ficar pelo meio do caminho, tá bom? Tamo junto!